Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Tem uma história lindíssima nesse capítulo. É a história de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Ele era filho de Jonatã, amigo de Davi. Davi se lembra da aliança que ele havia feito com seu amigo e ele chama Ziba, que é o servo da casa de Saul, e ele pergunta: algum descendente de Jonatã em que eu possa abençoar? Então Ziba fala sobre a existência de Mefibosete e diz: olha, ele é aleijado de ambos os pés. Lá no capítulo de número 4, conta quando a sua ama, fugindo da guerra, pega ele no colo e correndo, desesperada, ela deixa ele cair e ele fica aleijado. Então Davi manda chamar Mefibosete e ele chega com muito medo, porque havia uma cultura que quando um rei assumia o trono, ele mandava exterminar toda a descendência do rei anterior para que o seu trono não fosse usurpado. Então, quando Mefibosete chega com muito medo, Davi disse no verso 7, não tenha medo, eu vou restituir as terras do seu pai, do seu avô, e a partir de hoje você vai comer a minha mesa. E verso de número 8 percebe a vida sofrida de Mefibosete e a sua baixa autoestima. Ele diz: quem sou eu? Eu sou como um cão morto. Por que é que você está usando de benevolência para comigo? Então nós percebemos aqui há uma tipologia muito bonita sobre esse Mefibosete, que vivia numa terra chamada Lodebar, que significa não pasto, ou seja, terra improdutiva. Nós estávamos assim antes de nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E assim como Davi foi gracioso, generoso, usou de graciosidade para com Mefibosete, nós também, que vivíamos escravos nas mãos do inimigo, também fomos agraciados. E assim como Davi deu a ele o direito de usufruir das suas riquezas, da mesa do rei, nós também, que antes andávamos escravos do pecado, agora filhos do rei, nós temos o direito dessa paternidade e ainda de usufruirmos de um direito de príncipes sentados à mesa do rei. Jesus, ele usou a sua graça para conosco. Graça significa eu recebi, mas eu não mereço. Assim como Mefibosete sente que não merecia, nós também não merecemos. Por mais que façamos algo de bom, até aquilo que fazemos de bom, segundo o profeta Isaías, os nossos atos de bondade são como trapos de imundície diante de Deus. Então, o que nós recebemos não é por mérito, sempre foi pela graça de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulos 10 e 11. Capítulo 10 vai falar de uma batalha entre os amonitas e os sírios e Israel. E essa batalha, ela não foi provocada por Israel. Quando morre o rei dos amonitas, Naás, que era amigo de Davi, Davi então manda mensageiros para consolá-los. Só que os conselheiros, os príncipes de Amon, aconselham ao novo rei, o Anum, filho de Naás, dizendo: olha, Davi está mandando esses homens aqui para espionar a terra, não foi para consolar. E esses maus conselhos faz com que Anum tenha uma atitude precipitada. Ele então afronta aqueles homens. Ele manda cortar metade da barba e tirar um pedaço da roupa daqueles homens na parte das nádegas. E isso significava uma grande afronta. A barba, ela era símbolo de honra, de dignidade. Então, mutilar a barba era uma afronta gravíssima. Então, quando Davi fica sabendo disso, ele manda aqueles homens ficarem um pouco em Jericó até que a barba cresça, mas isso acabou virando uma guerra. E essa guerra, causada por um motivo tão banal,
fez com que os amonitas fossem inimigos de Davi. E o capítulo 11 vai contar um episódio muito triste em uma dessas batalhas contra os amonitas. A Bíblia, ela é imparcial. Percebe que Davi é um homem honrado nas Escrituras, um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso as Escrituras vai ocultar os seus atos falhos. Isto faz da Bíblia um livro imparcial. O pecado de Davi começa com sua ociosidade. Enquanto seus homens estão na guerra, ele está ali no palácio, passeando, desfrutando do seu palácio. E a ociosidade, ela é um dos primeiros passos para pecados gravíssimos. Muitas pessoas, relatando sobre suas quedas espirituais, elas falam sobre isso, de estar desocupado, de estar ocioso. Por isso há uma necessidade grande de estarmos ocupados, envolvidos, principalmente com uma obra de Deus. E Davi, então, nesse período de ociosidade, desocupação, ele vê uma mulher se banhando, sua vizinha, e ele se apaixona por ela. Batseba foi trazida ao palácio e Davi tem relação com ela, e ela estava no seu período fértil, e ela então engravida. E aí, depois de um tempo, ela manda dizer a Davi: estou grávida. Então Davi fica tão desesperado, porque ela era casada com um dos seus soldados, Urias, e ele então manda trazer Urias, e ele finge uma gratificação. Ele diz: olha, vá se deitar com sua esposa, vai para casa, vai tirar um tempo de sossego, porque você deve estar cansado da guerra. E aí Urias não vai para casa, ele fica dormindo ali mesmo nas portas do palácio. Davi fica sabendo que ele não vai para casa e Davi então planeja outra coisa, embebeda aquele homem e de novo diz para ele: vai para casa, e ele não vai para casa. Então, quando Davi percebe que o plano dele não estava dando certo, Davi então vai se afundando ainda mais no seu pecado. No verso 14, ele então escreve uma carta e coloca nas mãos do próprio Urias, uma carta para Joabe, o capitão do exército, e ele diz: olha, eu quero que você coloque Urias na frente da batalha, para que quando vier o ataque ele seja morto. Percebem o que é um pecado não confessado, um pecado onde a pessoa não se arrepende, vai se cauterizando a mente, e quanto mais a pessoa vai tentando consertar, mais a coisa vai piorando. Davi então comete um adultério, e do adultério agora ele comete um assassinato, um homicídio, porque quando Joabe pega a carta trazida pelo próprio Urias, percebem o quanto esse homem é um homem honrado, um homem fiel. Ele lê a carta, coloca Urias à frente da batalha e depois, quando Urias morre, ele manda o mensageiro avisar para Davi que Urias estava morto. E mais uma vez, Davi falsamente lamenta a morte e diz no verso 25, não, diz para Joabe que guerra é isso mesmo. A espada ela fere tanto um quanto o outro, mas vai lá, anima Joabe. Então, quando a Batseba fica sabendo da morte do seu marido, ela pranteia, e Davi manda buscar, então, essa mulher para morar com ele no palácio e se tornar sua esposa. Mas o texto diz, porém, isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. E Davi vai ter sérias consequências sobre este ato impensado. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, continua a narrativa sobre o pecado de Davi. Davi estava agora casado com Batseba, tinha um filhinho com ela e aparentemente estava tudo dando certo, tudo no oculto, mas nem tudo que está dando certo significa que está certo. Deus então manda o profeta Natã na casa de Davi e o profeta chega contando uma parábola. Havia 2 homens, Davi, numa certa cidade. Um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e um outro pobre, que só tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha, ela era o brinquedo das crianças, ela dormia
dentro de casa, comia junto com as crianças. E um dia o homem rico recebe um viajante e, ao invés de pegar um dos seus animais, ele manda matar aquela cordeirinha do homem pobre. Quando Davi escuta a história, ele fica indignado e ele disse: esse homem tem que morrer. Então o profeta diz: você é esse homem, Davi. A consciência de Davi estava cauterizada. Ele estava tão confortável no seu pecado que ele não sente que ele era o protagonista daquela história. Então, quando Davi ouve que ele é aquele homem que havia pegado uma única mulher de um dos seus soldados, e Davi tinha várias mulheres, Davi então escuta a sentença do Senhor. O profeta diz: olha, por causa do seu pecado, a espada não vai se apartar da sua casa. Ou seja, você terá consequências graves. Davi confessa e ele diz: pequei. Há um registro no Salmo 51 sobre a oração de arrependimento. É um dos textos mais lindos da Bíblia sobre confissão de pecado, reconhecimento de pecado, arrependimento. Salmo 51, ele diz: pequei contra o Senhor, fiz o que era mal. E ele ora e pede: Deus, compadece-te de mim, lava-me, ou seja, eu estou me sentindo sujo. Salmo 51 é maravilhoso, ele pede: não retire de mim o teu Espírito Santo, já que nesse período, na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre pessoas para o exercício de um ofício especial, mas ele vinha e voltava, não necessariamente ficava na pessoa, como acontece no período da graça, que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então Davi pede: não retire de mim o teu Espírito Santo. E aqui então o profeta fala das consequências, e as consequências serão graves. Nós vamos ver nos próximos capítulos: uma das filhas de Davi é violentada, tem a revolta de Absalão, depois tem a morte de Adonias. Ou seja, mediante o arrependimento, o Senhor perdoa os nossos pecados, mas as consequências são inevitáveis. O filho desse relacionamento morre, e quando esse filho morre, Davi então estava sem comer, jejuando, chorando, lamentando, e quando ele recebe a notícia da morte do filho, o texto diz no verso 20 que ele se levanta, muda suas roupas e ele adora o Senhor. Isso causa um espanto, porque a cultura era que ele deveria agora, mediante a notícia de morte, rasgar as vestes, ficar enlutado, mas Davi então se levanta e adora ao Senhor. Ele sabia que Deus estava corrigindo-o, assim como o profeta havia dito que a criança morreria. E depois ele tem um filho com Batseba, e ele dá o nome a essa criança de Salomão, que significa pacífico, mas o profeta Natã diz que aquela criança chamaria Gedidias, que significa amado do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. A partir desse capítulo, até o capítulo de número 20, nós vamos ler aproximadamente 8 episódios de consequências do adultério de Davi com Batseba. Aqueles juízos que Deus havia pronunciado acerca de Davi através do profeta Natã, eles agora vão se tornar realidade. Então, o texto é um texto doloroso de ler, mas como a Bíblia ela é imparcial, ela não oculta esses episódios terríveis por causa do homem pecaminoso, da sua natureza pecaminosa. Então, aqui, um dos filhos de Davi, chamado Aminon, ele se apaixona por uma meia-irmã, Tamar, e ele fica tão apaixonado por ela, ele fica tão cego, porque existe uma diferença entre paixão e amor. A paixão ela é muito carnal e ela é descontrolada.
Então, um amigo, né, entre aspas, aconselha, Jonadab aconselha, olha, finge que você está doente, que você quer a visita dela e que ela prepare uma comida. Então, nós percebemos aqui o quanto uma amizade pode influenciar uma pessoa. Tudo que esse amigo, né, aconselha que Aminon faça, ele fez. Ele disse para o pai dele que ele estava doente, que ele queria uma comida preparada pelas mãos da irmã, e Davi nem percebe. Davi começa a demonstrar sinais de omissão como pai, né? Ele nem percebe que o que estava acontecendo ali poderia ser uma cilada, né? Então, ele pede que Tamar vá visitar o seu irmão e levar comida para ele. Então, ele arma todo o plano do estupro e quando ele pede para todo mundo sair do quarto, ele pede ela para se deitar, ela recusa e ele então força a sua própria irmã e a estupra. E como em todos os episódios até hoje nós percebemos quando duas pessoas apaixonadas, né, acabam se entregando a um ato infame, o verso de número 15 diz que quando ele termina o ato com ela, ele sente aversão por ela. Ou seja, ainda hoje Satanás continua na sua sagacidade, cegando às vezes uma moça ou um rapaz que se entregam às paixões, e quantas vezes, depois de consumar um ato sexual, alguns rapazes simplesmente desprezam aquela moça depois de conseguir o que ele queria. Então ele sente aversão por ela e despede dela, manda ela sair e fecha a porta e ela vai se lamentar, desolada. E o seu irmão, Absalão, fica com tanto ódio, né? E ele então faz uma cilada, arma uma cilada e depois, passado 2 anos, ele assassina o seu próprio irmão. Segundo livro de Samuel, capítulos 14 e 15. Quando Absalão matou seu irmão, Aminon, ele foge para Gesur, na Síria, e ele fica foragido por 3 anos. E quando Joabe, no capítulo 14, percebe que Davi está entristecido, com saudade do filho, mas sabendo que ele ainda está muito magoado pela tragédia que aconteceu na sua casa, ele então arma uma cilada, um plano, né? Ele contrata uma mulher de Tecoa, uma mulher, uma espécie de uma atriz, e essa mulher pede uma audiência com Davi, diz, olha, eu tinha 2 filhos, e um filho matou o outro, e agora meus parentes querem vingar e matar meu filho, e meu filho não pode morrer, porque eu vou ficar desamparada e vou perder o nome da família. E aí Davi então se compadece dessa mulher e diz para ela, olha, fica tranquila, que nenhum mal vai acontecer ao seu filho. Então nós percebemos aqui a fragilidade de Davi, como acontece ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas enxergam o erro no outro, mas não enxergam em si mesmo. Ou há pessoas que têm misericórdia com aqueles que estão fora de casa, mas não têm misericórdia com os que estão dentro de casa. Há fatos, por exemplo, de pai e mãe que tem muita paciência com o filho do outro, mas não tem paciência com o seu filho, ou honra muito as pessoas de fora, né, os amigos de trabalho, dá muito tempo, dá muita atenção, e às vezes dentro de casa ele age de uma forma indiferente. E então Davi, ele não foi um bom exemplo como pai, né? Ele era um excelente exemplo como um homem de Deus, um homem temente a Deus, pecou, mas arrependeu, mas ele foi muito omisso. Por exemplo, quando Aminon estupra a sua irmã, Davi não se posiciona como a lei mandava. E isso trouxe consequências graves. Então, quando um pai ele não se posiciona no lar, ele é omisso, não coloca limite, depois ele começa a colher os frutos desta omissão. Absalão começa então a
querer usurpar o trono do próprio pai. E ele age politicamente, conquistando o coração das pessoas e pede para as pessoas gritarem, declararem ele como um rei e aproxima do povo, falando mal do reino do seu pai. E de maneira astuta, ele diz: o rei está muito ocupado para ouvir vocês, eu é que deveria estar ocupando aquele trono. E quando Davi fica sabendo, né, dessas notícias de que Absalão havia dado um golpe, ele então tem que fugir. Agora imagina, o grande rei Davi agora está fugindo do seu próprio filho. E se ele ficasse, ele poderia ser morto. Então, nós aprendemos aqui que aqueles pequenos problemas que às vezes nós ignoramos, é uma situação não resolvida, ela vai crescendo e ela pode trazer uma ruína. Então, Davi foge e ele com seus leais seguidores, o texto diz que ele foi com a cabeça coberta, com os pés descalços, chorando, com profundo desespero, e ainda descobre que o seu conselheiro de confiança, Aitofel, também havia se juntado a Absalão. E nessa situação, Davi então faz o que há muito tempo não há registro de que ele faça. Ele ora e ele pede a Deus que faça com que Aitofel não seja bênção para seu filho Absalão, que os conselhos dele sejam transformados em loucura. E então o que é que nós aprendemos aqui? Orar sempre. Não importa o quão difícil é a situação, orar é sempre o melhor remédio. Orar tanto para que Deus haja, como também para que o nosso coração se acalme. Porque a partir da oração de Davi, Deus começa a agir. E aí Deus coloca no caminho dele um homem chamado Uzai, que depois esse homem vai ser a peça fundamental para o retorno do rei para Jerusalém. Em meio às tragédias, nunca podemos parar de orar. A oração é a nossa maior arma de guerra. Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, alguns episódios acontecem nessa fuga de Davi. Ziba mente sobre Mefibosete, dizendo que Mefibosete está feliz com essa situação. Ele diz que a casa do pai dele, o reino do pai dele vai ser restaurado. E Davi, de uma forma precipitada, ele, não percebendo o quanto Ziba estava sendo infiel, perspicaz, avarento, né? Então ele comete uma injustiça. E ele disse: olha, tudo que pertence a Mefibosete é seu. E lá na frente nós vamos descobrir que ele estava mentindo acerca de Mefibosete. E quando Davi estava chegando a Baurim, ao leste do Monte das Oliveiras, aparece um outro homem chamado Simei, e esse homem, irado com Davi, pelas coisas que as pessoas estavam falando sobre Davi, ele começa a gritar, a jogar pedras, a jogar terra em Davi, e dizendo: você está passando por isso, é porque Deus está te vingando sobre a morte de Saul, porque você usurpou o trono de Saul. E, na verdade, esse não era o motivo. Mas quando Abisai, que era um membro da tropa de Davi, disse: não, deixa a gente matar esse cara. E Davi disse: não, pode ser que o próprio Deus esteja usando ele para me amaldiçoar. A consciência que Davi tinha sobre as consequências do seu pecado é maravilhosa. Davi, em tempo algum, ele questionou essas consequências. Ele sabia que, embora Deus tivesse lhe perdoado, ele tinha muita consciência dessas consequências. Aqui é uma situação que nós aprendemos com Davi, a entender que mesmo diante de um arrependimento, as consequências são inevitáveis. Por exemplo, um adultério, por exemplo. Assim como aconteceu com Davi, de uma forma oculta, as consequências foram públicas e
Ainda que a pessoa arrependa, um adultério ele pode ter consequências graves, pode chegar a uma gravidez indesejada, pode chegar a um divórcio e a todas essas crianças, tanto do filho fora do casamento quanto os filhos do divórcio, terão consequências. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe a vida toda e ela pode se arrepender e o Senhor pode lhe perdoar, mas depois ela vai ter consequências na sua saúde física, né? Então, Davi, ele tem consciência desse juízo de Deus, mas nós sabemos que o que estava acontecendo não era porque Davi havia feito alguma coisa contra Saul, porque ele não fez. Ele esperou o tempo certo de Deus agir sobre as suas promessas. O que estava acontecendo com Davi era consequências do seu pecado.